Hora de falar sobre o Corinthians com mais um capítulo triste na história alvinegra na noite dessa segunda-feira, em reunião do Conselho Deliberativo, que se reuniu para debater a reforma no Estatuto, confusão total. E os membros do CD nem puderam fazer a votação. A treta se deu por conta de uma discussão pesada entre o presidente do clube, o Osmar Stabile, e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. O Stabile chegou a pedir a palavra e disse que se sentiu ameaçado e coagido pelo Tuma com uma tentativa de interferir na gestão. O Stabile se referia a um episódio recente no Parque São Jorge. Na última sexta-feira, o Stabile estava jantando com alguns amigos quando o Tuma chegou e disse: "Ou você faz o que eu quero, ou eu vou te foder." Palavras fortes do presidente do Conselho Deliberativo. O Stabile também reclamou durante o seu discurso que o Tuma cobra atualizações frequentes das coisas que ele está fazendo. E o presidente do Corinthians entende que não precisa dar nenhuma satisfação ao presidente do Conselho Deliberativo. A verdade é que o Tuma, na condição de presidente do Conselho Deliberativo, quer mandar no clube. E o Stabile decidiu romper com essa relação. Já o Tuma reclama que essa frase dita pelo Stabile tem a ver com o fato de o atual presidente ter contratado Aldair Borges, segurança citado em depoimentos na Polícia Civil por permitir a invasão de torcedores no Parque São Jorge em 2025. O Tuma alega que tem cobrado explicações do presidente para a contratação desse segurança. Enfim, diante desse cenário, dessa briga toda, uma confusão generalizada, integrantes do Conselho Deliberativo ameaçando sair na porrada, e aí veio a decisão mais triste da noite. O Tuma, se usando do artigo 45 do Estatuto do Corinthians, passou a votação a respeito da reforma do Estatuto direto para os associados. Os membros do Conselho Deliberativo não tiveram a oportunidade de votar. Verdadeiro caos e mais uma noite triste na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Hora de falar sobre o Corinthians, que pagou a primeira salgada parcela de 4 que ele terá de bancar em 2026 por conta do financiamento da Neoquímica Arena. O Corinthians acertou nos últimos dias cerca de 28 milhões de reais de repasse para a Caixa. Serão 115 milhões de reais nas 4 parcelas. As próximas em junho, setembro e dezembro. Imagine se você, presidente de um clube de futebol e com a necessidade de bancar quase 30 milhões de reais a cada 3 meses. Essa é a difícil missão do Corinthians por conta do financiamento do seu estádio, construído lá atrás, em 2014, mas com uma dívida ainda de 660 milhões de reais. O Corinthians tenta apressar a Caixa para responder aquela proposta de perdão da dívida em troca do repasse dos naming rights por 10 a 15 anos. Caixa ainda não deu o assunto como descartado, mas as tratativas não parecem estar perto de um acerto. E o Corinthians vai ou não contratar vários dos goleiros que têm sido especulados? Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante no Timão e trago a resposta para vocês. Os 3 nomes mais especulados nos últimos dias: Neto, do Botafogo, Bruno Bertinato, da Portuguesa, e agora mais recentemente do Lucas Arcanjo, do Vitória. Quero começar falando sobre o Neto. A informação que eu tive é de que o negócio seria o mais simples de todos. O Botafogo não quer contar com um atleta que tem currículo importante e topa emprestá-lo sem custos ao Timão até dezembro. E com mais um detalhe: o Botafogo até ajudaria com parte dos salários e ele ganha 700 mil mensais. Só que o Corinthians foi levantar informações e ouviu que o Neto não é um cara muito bom no dia a dia, o cara de grupo costuma reclamar, quer ser titular absoluto, e existiu essa preocupação. Não está descartado, mas nesse momento o Corinthians não tem uma posição formada sobre o jogador. Em relação a Bruno Bertinato, o atleta interessa ao Corinthians, ao Bahia e a um outro clube da Série A. O grande problema é que o Corinthians não está disposto a gastar para comprar o atleta. Bruno Bertinato está praticamente descartado. Em relação a Lucas Arcanjo, Vitória só aceita negociá-lo com compensação financeira. Contrato até 2028, ouvi de um dirigente do Corinthians que trata-se de uma cavada e não haverá negócio. Só para arrematar, 2 boas notícias:
Yuri Alberto treinou normalmente com o grupo nessa quinta-feira e Zakaria Labiad, meio atacante marroquino indicado por Memphis Depay, está totalmente liberado e à disposição do técnico Dorival Júnior. Bom, rapaziada, jogo com o Coxa, 9h30 da noite desta quarta-feira e com alguns desfalques importantes. A gente estava trabalhando aí numa transição física de alguns jogadores recuperados, né? O Yuri Alberto, o Caio César, o Matheus Pereira, o próprio Raniel e o Alan, que tiveram problemas físicos nos últimos dias, né? Mas participaram parcialmente de treinamentos, depois de forma integral. Esses devem ser relacionados, mas a tendência é que Yuri Alberto, Caio César e Matheus Pereira estejam fora. Na verdade, essa é uma informação do Fábio Lázaro e do Samir Carvalho, do Portal UOL, de que esses três não serão relacionados. O Yuri Alberto até tinha uma tendência, inclusive o GE colocou que ele estava na relação, mas o Samir e o Fábio estão bancando de que ele está fora. Eu estava até com uma expectativa, né, de que o Yuri figurasse no banco de reservas, fosse colocado no segundo tempo, mas a tendência é que realmente ele esteja fora. O Caio César e o Matheus Pereira praticamente confirmados aí de que não estarão em campo realmente, né, ainda participando de uma transição. Ou seja, tem clássico contra o Santos no próximo domingo. Então, acho que é uma tendência natural de que um jogo contra o Coritiba, em casa, né, você consiga, vamos lá, né, sem desrespeitar nenhum adversário, né, se virar com o que tem. E o que tem não é tão pouco assim. E embora o Santos também não esteja numa condição favorável, né, mas o Neymar, por exemplo, né, provavelmente não jogou contra o Mirassol no empate em 2-2, inclusive em que o Ancelotti esteve lá, né, para poder observá-lo e ele não pôde estar, provavelmente visando esse jogo de domingo. Se ele não jogar domingo também, né, aí talvez não seja só um desgaste, um desconforto, seja uma lesão que a gente não saiba até então. O fato torna-se um jogo mais importante, né, ser um clássico no próximo domingo. Então, essa transição, né, essa recuperação, ela vai continuar desses três jogadores. Vamos tentar escalar esse time aí. Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Bidu nas laterais. Dupla de zaga titular, né? Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. E agora começa a dificultar um pouquinho. Mas imagino eu que Ranieri, André, Bidon e Garro, Memphis e Guinegão. Acho que é isso aí. Acho que esse deve ser o ataque do Corinthians, ou o Vitinho, talvez. São algumas dúvidas, evidentemente, a gente não sabe o que o Dorival vai levar a campo, mas são essas as possibilidades. E na sequência aí, o Corinthians vai ter todos os jogadores à disposição. Vem agora uma reta importante de brasileiro até a Copa do Mundo, para o Corinthians poder ficar na parte de cima. E eu acho que tem condições para isso e tem elenco para isso. O Jesse Lingard ainda não foi regularizado, não foi inscrito, não foi regularizado no bid da CBF, porque ele ainda depende de um CPF brasileiro, por ser estrangeiro, está demorando um pouco essa tramitação, para depois visto de trabalho e aí sim bid e a inscrição no Campeonato Brasileiro. Então tem alguns dias. O Corinthians não está muito preocupado porque ele está ainda readquirindo a forma física e tudo mais, não teria condição de jogo agora, mas daqui uma semana, duas, ele já vai estar apto fisicamente em campo e até lá se espera que a questão burocrática seja resolvida, né? O Zakaria Labiad, por exemplo, deve estar no banco de reservas diante do Coxa. Esse sim já tem condições físicas pelos treinamentos em alto nível que vem desempenhando. O Lingard também chamou atenção nessa terça-feira por conta de uma gravação que ele fez de uma chamada, né, que se denominou Do Reino à Favela. Né? Inclusive foi tema da sua apresentação, do seu anúncio, né, do Reino à Favela. A gente está falando de um cara do Reino Unido, né, da Inglaterra lá, né, do rei Charles, antiga rainha Elizabeth. E ele fez questão de fazer gravações, né, algumas tomadas, dentro de uma favela de São Paulo, no caso a maior delas, no caso Heliópolis. Visitou a comunidade, tirou fotos, participou de gravações, andou de bicicleta e chamou a atenção, né? Inclusive, né, de outras pessoas que estavam criticando a postura. E não vejo problema nisso, né? Não é glamorizar, não é romantizar a favela, que é uma região onde tem muita gente decente, né, que está batalhando pelo pão de cada dia e que está vivendo lá a sua dificuldade, né? Mas é a realidade do nosso país, né? Pela desigualdade social que a gente vive, mas a gente sabe que o futebol ele é um agente de inclusão social, né? Então quando você tem um Memphis Depay visitando a comunidade, você tem um Jesse Lingard fazendo isso também, eu acho que a gente aproxima esses mundos, né, cara? Eu acho bacana isso, e o Corinthians se notabiliza por ser um clube social nesse sentido, né? Inclusive, de ter essa questão muito forte na sua história, na sua origem. Então, cara, eu não vejo problema nenhum, eu não sei quem problematiza isso. De novo, não é romantizar, é simplesmente tentar entender que o futebol está em todas as partes, em todos os cantos, e esses caras, se eles entenderem isso, né, se eles não forem lá, e eu não acho que seja o caso, para tirar uma casquinha, eu me incomodo um pouco aquele meme, né,
da galera, dos turistas indo na rocinha lá, tirando uma selfie com um drone lá, né, numa cadeira que fica em cima da comunidade, exibindo a favela, assim. Isso eu acho um pouco demais, assim, porque, enfim, mas ao mesmo tempo, a galera que fornece isso, né, que vende isso ao turista, tá fazendo o trampo dela, né? A galera tá lá ganhando o troquinho delas, tá usando de um subterfúgio totalmente legal, né? De um turista que vai lá, a favela não é algo comum a eles, né? Então eles daqui a pouco se impressionam com esse contraste, né? A comunidade ali com as belezas cariocas e tal, enfim. Mas isso me incomoda um pouquinho. Agora, um jogador de futebol tá presente na comunidade, entender a dimensão social que o futebol leva e causa, putz, eu acho isso bacana, inclusive. Acho sensacional. Mas o Lingard ainda não tem condições de jogo, tá? Mas, inclusive, ele dará entrevista coletiva de apresentação. Achei estranho, até quando eu vi na Corinthians TV, a entrevista de apresentação agendada para 7h30, 8 da noite dessa quarta-feira. Eu falei, mas o Corinthians joga quarta-feira às 9h30 da noite. Pois é, mas ele será apresentado antes do jogo. E depois, no intervalo, ele será apresentado a fiel no gramado da Neoquímica Arena, onde será saudado e saudará também de volta a fiel torcida. Então, teremos a apresentação em campo de Jesse Lingard nessa quarta-feira. E pra gente fechar esse vídeo, o Corinthians estipulou o valor que ele quer para vender Hugo Souza. Puta, essa notícia me bate de um jeito tão errado, cara. Eu sei que o Hugo tá valorizado, eu sei que o Hugo é jovem, que tem uma aspiração de futebol europeu num nível mais alto do qual ele desempenhou, né, que foi no Chaves de Portugal. Ele ficou balançado com a proposta do Milan no final do ano passado. Ele vai ter propostas desse nível de clube, e aí é muito difícil realmente você lidar com isso. Mas, cara, é tão difícil você achar um goleiro ídolo, especialista em pegar pênaltis, que pega a bola do jogo, que conquista títulos, que exerce uma liderança. É muito difícil, cara. É muito difícil. O Corinthians ficou 12 anos aí com o Cássio, né? Então, assim, é muito difícil você achar um cara como esse. E o Corinthians achou. Mas, assim, não dá pra também definir aquilo que o cara quer como meta de vida, né? Se ele for para a Copa do Mundo, ele vai se valorizar ainda mais. E há uma tendência, né? Dependendo do que acontecer na Copa, né? Se ele for usado numa disputa de pênaltis, então o valor dele vai lá em cima. E aí ele pode atrair a atenção do mercado europeu, ele quer isso. Se já veio proposta, vocês imaginem, depois de uma Copa do Mundo. E o Corinthians estabeleceu um valor para vendê-lo. Lembrando que o Corinthians tem apenas 60% dele. O Corinthians adquiriu o goleiro junto ao Flamengo, o Flamengo ficou com 40% do bolo. O Corinthians quer, pelos seus 60%, 13 milhões de euros. Isso significa quase 80 milhões de reais. A gente é meio maluco, né, no meio do futebol, mas eu acho troco. Eu acho nada. Pelo que o Hugo representa, eu acho que não vale a pena. Você deve estar pensando, 80 milhões de reais. Quanto vale um título paulista diante do maior rival pegando pênalti na decisão? Quanto vale uma Copa do Brasil que o clube não conquistava desde 2000 e tralalá? Quanto vale ganhar uma Supercopa diante do Flamengo? Quanto vale todos os títulos que ele ainda pode conquistar? Quanto vale? 13 milhões de euros. Mas é que o Corinthians só tem 60%, né? Então, a proposta no todo, na verdade, ela passa de 20 milhões de euros. Para um goleiro, eu sei, mas quem define o preço é quem vende, não é mesmo? E não vai resolver a vida do Corinthians. Mas aí, claro, tem a vontade do jogador, não é assim que funciona, eu tô sendo muito irracional aqui, eu reconheço tudo isso, né? Quase derrubei tudo. Eu reconheço tudo isso, mas eu tô falando de uma forma prática, né? Não sei se vale a pena. Enfim, me incomoda um pouco, né? Todo o tempo a gente ficar falando do preço do Hugo Souza. Pra mim, o Hugo Souza tinha que aposentar no Corinthians, mas talvez seja só a minha opinião. Comenta aqui. Então, torcedor do corintiano, deixa aí nos comentários o seu palpite para essa partida de logo mais na Arena Corinthians contra a equipe do Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Não esquece também de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do Timão. Valeu!